Mateus 14, uma história bem conhecida nossa. E eu queria ler com você. Verso 22 até o 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, estava lá ele só. Aqui eu já tiro logo uma primeira lição, irmãos. Quanto tempo você tem gasto em oração? Se Jesus, que é Jesus, se retirava para orar, imagina a gente, se a gente não precisa. É só para você pensar. Quanto tempo você tem tirado? Jesus despediu todo mundo, inclusive os seus discípulos. Discípulos amados que ele estava treinando para disseminar o evangelho. Ele falou, gente, pega o barco, atravessa. Eu vou despedir a multidão, porque eu estou no meu momento sozinho com Deus agora. Então que você possa tirar esse momento sozinho com Deus. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse, vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, pedindo para que Teu Espírito Santo tenha liberdade. Fale ao nosso coração, usa a minha vida, Senhor, para falar com os meus irmãos, que nós possamos sair dessa noite aqui cheios de fé, sabendo que precisamos de Ti no nosso barco, para que os ventos cessem, para que as ondas parem e para que a gente possa atingir a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Queridos, eu estava nessa tarde, eu fui fazer algumas coisas no centro, estava no carro, estava escutando o louvor, e de repente no louvor a pessoa citou uma parte dessa história que eu acabei de ler para você. Uma história verdadeira, que o nosso Jesus mostrou uma parte do seu poder para esses discípulos. E, por curiosidade, eu fui ler esse texto, e se você pegar nos 3 evangelhos, no evangelho de Marcos, no evangelho de Mateus, no evangelho de João, você vai ver que os 3 narram a mesma história, mas com uma perspectiva diferente, com uma visão diferente, com um propósito diferente. Mas todos eles narram a mesma história. Uns deles, eles colocam algo a mais. Outros omitem uma parte da história por causa dos seus propósitos. Enfim, se você ler lá, você vai ver que está em Marcos 6 e João 6, essa mesma história. E eu vou me usar das 3 histórias para falar o que eu quero falar com você nessa noite. O paralelo que eu fiz com a minha vida hoje foi que todos nós estamos numa viagem, numa travessia, correndo atrás de um sonho, ou batalhando por algo, ou provavelmente, alguns estão se metendo em confusão. Enfim, todos nós estamos
numa travessia. A palavra de Deus diz que nós estamos numa travessia. A palavra de Deus nos diz que nessa terra vivemos 70, quando no muito 80 anos de vida, mas que o nosso fim não será aqui. Para aqueles que andam com Cristo, nós estamos aqui como estrangeiros, porque nós somos cidadãos dos céus. Vamos ter um tempo aonde vamos nos assentar à mesa do Senhor e vamos desfrutar da sua presença para sempre. Então nós estamos nessa travessia. Essa travessia que nós chamamos de vida. E assim como esses discípulos, se você pega, se eu não me engano, está em Marcos, ele fala que os discípulos estavam atravessando, estavam remando contra o vento. E essa remada contra o vento nunca ela é fácil. É como andar de bicicleta e você tentar subir uma ladeira. É pesado, é difícil. Talvez remar no barco, eu nunca remei no barco contra o vento, mas talvez remar no barco contra o vento seja uma das piores sensações, porque você empurra o barco para frente e o vento te joga para trás. Ou você precisa de equilíbrio para estar na ponta do barco, remando ele. E a água batendo de um lado para o outro, onde você perde o equilíbrio. A nossa vida não é assim. Muitas vezes estamos indo de vento em popa, pegamos uma ladeira, corremos, mas daqui a pouco acontece algo, o vento vem contrário, uma notícia ruim bate na nossa porta, enfim, tomamos atitudes que não nos leva adiante, que faz com que a gente pare. Fazemos algo contra algumas pessoas, fazemos algo contra Deus, que parece que o vento fica mais forte. Ou alguém ainda coloca uma situação na nossa vida em que nós não procuramos. São ventos contrários. Ventos que fazem o nosso barco balançar. Ventos que nos fazem sentir medo, receio, estagnação. Ventos que fazem a gente pensar que a nossa vida precisa parar. Eu quero que você saiba o seguinte: toda vez que você enfrentar uma situação adversa, são momentos maravilhosos para você ver o poder de Deus agir na tua vida. Eu não estou falando que você tem que entrar nesses problemas. Eu estou falando que todas as vezes que você sentir um vento contrário na sua vida, são momentos onde você pode experimentar a maravilhosa presença e transformação que Jesus pode causar na tua vida. Ventos contrários são comuns, fazem parte. Agora, o mais interessante dessa história é que Marcos narra que Jesus estava lá no alto, no monte, orando ao Senhor. E ele narra dizendo que Jesus estava vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Primeira coisa que eu enxergo aqui é que o nosso Deus é um Deus que tem olhos para você a todo momento. Nosso Deus não é um Deus que nos deixa sozinho. Apesar de Jesus ter saído para orar e ficar só, para ter o seu tempo com Deus, Ele não tira os olhos dos discípulos e disse, vendo-os a dificuldade de remar, porque o vento era contrário. Naquele momento Jesus sabia
que ele precisava estar lá. Então o nosso Jesus é um Jesus que nos observa o tempo todo. Nos observa quando nós estamos em momentos ruins e nos observa quando nós estamos em momentos bons. E esse observar não é um observar de longe. Não é um observar do tipo, quero ver o que vai acontecer. Não, é um observar de cuidado. É um observar de que Ele fica olhando para nós e quando nós estamos precisando, Ele vai vir ao nosso encontro. Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Se o vento estiver contrário a você, esse tempo de pandemia, irmãos, o que eu tenho escutado de testemunhos de pessoas falando, olha pastor, eu tive ligando para alguns casais, por causa do encontro de casais, que infelizmente nós não vamos ter esse ano, e irmãos, muitos deles falaram para mim, pastor, como Deus tem sido bom na nossa vida. Pessoas que trabalham com o comércio, eu não estou dizendo que Deus preferiu um ou preferiu outros, não é isso que eu estou dizendo que Deus tem cuidado. Alguns deles falaram, pastor, eu perdi o emprego, mas eu nunca vi prosperar tanto. Ventos contrários, aonde o nosso Jesus tem nos observado e tem ido ao nosso encontro. Agora, uma coisa interessante que esses casais e essas pessoas têm me dito, pastor, eu não sei como. Eu não sei como eu tenho passado por esse problema. Eu não sei como nós temos passado por todo esse problema. Deus tem suprido a gente de forma sobrenatural. Queridos, veja só, Jesus ele sai do monte e vai andando sobre as águas. Por isso que os discípulos morreram de medo. E às vezes eu e você, nós nos assustamos. Como o Senhor tem sido bom na nossa vida. Como o Senhor tem entrado na nossa vida e tem nos surpreendido. Nós sabemos que Deus vai fazer. Nós não sabemos como Ele vai fazer. E de repente Ele aparece. E aí quando Ele aparece, irmãos, é que a gente se enche de fé para algumas coisas. Diz que Jesus apareceu, os discípulos ficaram morrendo de medo, e aí Jesus se revela, e Pedro diz, se é tu mesmo, porque eles pensavam que era fantasma, se é tu mesmo, me faz ir aí. Quando Jesus aparece para você, quando algo é suprido de forma sobrenatural na tua vida, não é assim que você se enche. Nós nos enchemos de fé, nós queremos ir andar sobre as águas. Nós podemos tudo posso naquele que me fortalece. Porque agora estamos supridos. Jesus veio ao nosso encontro. Jesus tem suprido a nossa vida. Nós nos enchemos de fé. Assim como Pedro, nós falamos, Jesus nos leva aí. Pedro desce do barco, começa a pisar sobre as águas, acho que nem ele acredita o que está acontecendo. É como nós ficamos muitas vezes quando Deus supre as nossas necessidades, Deus faz um milagre na nossa vida. Eu tive um jovem que eu conheci que tinha um problema físico. E Jesus curou ele. Ficamos cheios de fé. Maravilhados com aquilo que Jesus está fazendo, e nós queremos dar passos de fé. Passos de fé. O problema é que quando Jesus está lá e nós falamos, deixa-nos ir aí, a gente não pode perder o foco. A gente não pode perder o foco. Muitas pessoas perdem o foco quando elas se acham, quando elas falam que eu sou o cara.
A Bíblia fala aqui nesse trecho de que Pedro olhou o vento. Nós começamos a tomar atitudes de fé, onde vão transformar a nossa vida, mas nós observamos que as atitudes que nós estamos tomando não estão fazendo o vento cessar. Sim, estamos experimentando milagre. Sim, estamos andando sobre as águas, mas o vento não cessou ainda. A dificuldade não passou. O problema não foi embora. A cura não veio ainda. O casamento não foi restaurado. O filho não voltou. Tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar para situações e vemos que o vento ainda continua batendo. Quando os ventos contrários, eles sempre vão existir. Mas se nós focarmos nele, o medo vai voltar. E aí o medo substitui a coragem. A razão vai dar lugar ao não vai dar lugar ao sobrenatural. A desconfiança vai diminuir a sua esperança. Será que Jesus está nesse barco mesmo? Está difícil ainda. Eu não arrumei meu emprego de volta. Eu ainda estou no leito do hospital. Nós vamos dando voz à razão, nós vamos dando voz ao medo, nós vamos dando voz ao vento contrário, e isso vai reduzindo toda a nossa esperança de um dia obter a vitória tão esperada. Ventos contrários sempre existirão, meus irmãos. Faz parte da nossa vida. Mas a gente não deve focar nos ventos contrários, porque se a gente focar nos ventos contrários, nós vamos fazer como Pedro. Pedro, no momento em que olha para o vento, no momento em que olha para as ondas, ele começa a afundar. E muitas vezes nós também voltamos a afundar, porque olhamos para as situações e não olhamos para aquele que pode resolver todas as situações. Olhamos para a nossa vida, olhamos para o nosso jeito, olhamos para a nossa força, quando deveríamos estar olhando para o jeito de Jesus, quando deveríamos estar olhando para a força de Jesus. Não podemos fazer dessa forma. E se você, talvez nessa noite, esteja olhando para o vento, existe um grito que hoje você pode dar. Porque Pedro imediatamente, quando ele começa a afundar, ele grita. Ele esquece, talvez de todo orgulho. Existem pessoas que não gritam, que não clamam, porque pensam que talvez Jesus esteja muito longe. Existem pessoas que talvez não coloquem para fora aquilo que está prendendo ela, porque talvez pensem que Jesus não pode resolver. Existem pessoas que por orgulho, que talvez pensem, fizeram faculdades, eu sou o expert na área. Eu já tive pessoas assim, que eram experts na área e não vou pedir ajuda. Queridos, está afundando, o barco está afundando, você está afundando. Não, é a hora de você soltar o grito, assim como Pedro fez: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me. As pessoas hoje talvez não gritam mais para Jesus: Senhor, salva-me, porque pensam que Jesus ainda está no monte, olhando, eles estão remando com muita dificuldade. Não, a Bíblia nos revela que quando Pedro disse: Senhor, salva-me, ele prontamente, imediatamente, ele estava ali, ele estende a mão para Pedro. Mas nós precisamos clamar, nós precisamos confiar. Prontamente Jesus estava lá para atender a Pedro.
E a Bíblia nos diz que Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia nos diz que Jesus não nos deixaria órfãos e enviou o seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias, para que você tenha essa intimidade, para que você tenha esse sentido dentro de você, de que você é uma pessoa amada, de que você é uma pessoa protegida, de que você é uma pessoa que tem propósito, de que você é uma pessoa que tem direção. Se você um dia perdeu o foco em Jesus, nessa noite está na hora de você gritar: Jesus, salva-me. Me dá direção novamente. E o tempo vai embora, irmãos. Uma das últimas coisas que eu quero falar com você também. O problema é que muitas vezes nós queremos que Jesus nos tire das águas, porque estamos afundando. Só isso não resolve. Tem algo que os 3 evangelhos diz, que nessa noite eu gostaria, de tudo que eu falei, que você gravasse isso. Quando Jesus nos resgata, porque estamos indo mal, ou porque precisamos de uma cura, ou porque precisamos de um livramento, mas nós ainda o deixamos em pé, em cima das águas, e voltamos para o barco da nossa vida, o vento contrário e as ondas não cessarão. Porque nós queremos apenas que Jesus nos restaure. Nós queremos apenas que Jesus nos salve. Nós queremos apenas que Jesus nos tire do problema onde nós nos enfiamos. Nós queremos apenas que Jesus restaure o nosso casamento ou o nosso emprego, seja lá o que for. Mas nós não queremos Jesus dentro do barco. Se você não quer Jesus controlando, se você não quer Jesus na sua vida, se você não quer mudar conforme o Evangelho pede para que você mude, Jesus não está dentro do teu barco, então o vento não vai cessar. Diz Mateus, subindo ambos, depois que Jesus pegou Pedro, cessou o vento. Diz Marcos, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Querido, Jesus não é um cara onde você simplesmente vai lá, pede ajuda, Ele restaura e você vai embora e vive a sua vida do jeito que você quer. Não dá para viver esse evangelho, essa vida nesse evangelho não cabe. Não cabe. Porque o vento só vai cessar quando Jesus realmente fizer parte da minha e da sua vida. Quando eu e você quisermos dar o leme da nossa vida a Jesus, é quando os ventos cessam. E João fala algo muito interessante. Diz que Jesus entrou no barco. Marcos e Mateus dizem isso. Mas João, ele diz, e de bom grado o receberam. E logo chegou ao seu destino. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente não tem que entregar a nossa vida para Jesus simplesmente porque Ele pode resolver tudo. Porque se a gente fizer dessa forma, nós estamos fazendo com que Jesus fique para fora do barco, em pé, esperando. Agora, quando a gente recebe Jesus de bom grado, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com Ele.
Nós temos que receber Jesus de bom grado. Nós temos que receber Jesus porque nós o amamos. Nós temos que receber Jesus porque Ele é bom. Nós temos que receber Jesus porque Ele é maravilhoso. Nós temos que receber Jesus de bom grado. E aí, quando nós recebemos Jesus de bom grado, o nosso barco vai chegar calmamente no destino final. É isso que eu tenho para você nessa noite. Que eu e você, nós possamos receber Jesus de bom grado. Jesus é todo poderoso para acalmar o tempo, os ventos contrários, para te tirar dessa situação. Nosso Deus, como eu já falei, Ele não está lá no alto simplesmente olhando para você e vendo o que vai acontecer. Ele já antecipou, já sabe o que vai acontecer e Ele sabe que Ele tem que vir ao teu encontro, porque só Ele pode te tirar dessa situação, só Ele pode resolver o teu problema, só Ele pode. Mas nós não podemos deixar Jesus em pé sobre as águas e nós continuarmos navegando a nossa vida em meio a turbulências do jeito que a gente quer. Eu dizia outro dia que existe uma liberdade para você em Deus. O que acontece é que os ventos contrários que parecem, quando nós estamos com a mão no barco, dirigindo a nossa vida, os ventos contrários nos aprisionam, não nos deixam chegar no nosso destino. Mas quando nós convidamos Jesus de bom grado a estar no barco da nossa vida com a gente, existe uma vida que Jesus quer ter com você. Jesus não pode fazer parte da sua história. Porque alguém que faz parte de uma história, ela entra e sai. Algo que faz parte da tua história, ela entra e sai. Jesus, Ele tem que ser a sua história. Jesus é quem desenhou a sua história. Jesus é aquele que quer estar na sua história. De uma vez por todas, nessa noite, receba Jesus de bom grado e deixe Ele entrar na sua história, e você vai atravessar e vai chegar logo ao seu destino. Eu li essa tarde que a palavra logo aqui, ela dá um sentido de imediato. Ela dá o sentido de transformação. Ela dá um sentido de acontecimento. Ela dá um sentido de agora. Logo chegou ao seu destino. Para que eu e você possamos logo chegar ao nosso destino, recebamos Jesus de bom grado. Tenha coragem para fazer isso. Só corajosos fazem. Só corajosos.